Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entender como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variados dados estatísticos. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós que enfrentamos um futuro incerto no novo século. Desde o início dos tempos, o mar tem sido uma fonte de riqueza para os seres humanos. Mas agora, os recursos vivos do mar têm diminuído devido à pesca excessiva e a outros fatores. Dados recolhidos de todo o mundo estão a enviar-nos avisos acerca do estado dos nossos recursos marinhos. Em Marrocos, no norte de África, as reservas de polvos têm diminuído drasticamente. As zonas de pesca tiveram de ser encerradas. Subitamente não conseguimos encontrar polvos. Nos mares do Canadá, uma importante zona de pesca que atrai barcos de todo o mundo, as operações são estritamente monitorizadas para impedir o excesso de pesca. A redução dos recursos marinhos é evidente nos oceanos em todo o globo. Vamos examinar o que está a suceder, utilizando alguns dos mais recentes dados marinhos como nosso guia. O mapa da condição humana. Episódio 4. Oceanos vazios. Os oceanos estão em risco. Este mapa de dados marinhos mostra quantas espécies de peixes e invertebrados em vários mares estão em processo de extinção. Das 427 espécies mundiais de peixe comercial, um quarto está com níveis críticos de sobrevivência. O que está por trás de tudo isto? Vamos dar uma olhadela a algumas situações em diferentes regiões oceânicas. Mas antes de começarmos a nossa viagem, fomos a um vendedor de polvo em Tsukiji, o maior mercado de peixe de Tóquio. O polvo é um dos alimentos preferidos no Japão. Os que são importados de Marrocos são valorizados pela sua qualidade e metade do seu consumo é no Japão. Mas recentemente não tem vindo o polvo de Marrocos. Os grossistas têm vendido as suas reservas pouco a pouco. Como resultado, os preços quase que duplicaram. Por que razão as importações de Marrocos pararam subitamente? A cidade de Agadir costumava ser um centro de pesca em expansão de Marrocos. Mas agora, cerca de 200 barcos de pesca do polvo estão ancorados no porto local. Após anos de pesca em excesso, os polvos desapareceram simplesmente. As zonas de pesca tiveram de ser encerradas em setembro de 2003. Uma interdição total de pesca devido ao colapso das reservas é rara no mundo. Agora não há polvos. Só apanhamos os pequenos. Temos de esperar até que os jovens cresçam. As empresas de pesca não sabem o que fazer. Nós, os pescadores, também não sabemos o que fazer. As zonas de pesca do polvo de Marrocos foram descobertas e usadas pelas frotas japonesas nos anos 60. Uma frota que vinha pescar sargos, por acaso pescou polvos. Os polvos eram abundantes e de boa qualidade. Isso levou uma pesca em massa pelas frotas japonesas. Mas em 1981, Marrocos criou uma zona de exclusividade a 200 milhas náuticas da sua costa. O Japão teve de passar a importar. Durante mais de 20 anos, desde essa altura, o Japão tem consumido quase todos os polvos pescados na região. A pesca do polvo em Marrocos continuou a aumentar na última metade dos anos 90. A maior parte era exportada para o Japão.
As empresas japonesas estavam sempre lá para comprar assim que os povos eram desembarcados. Isso levou a uma pesca descontrolada. Mas a pesca caiu abruptamente depois de 2000. Algumas pessoas em Marrocos tinham exprimido preocupação com as reservas de polvo, mas ninguém esperara que o declínio fosse tão súbito e tão drástico. Em setembro de 2003, o governo marroquino proibiu a pesca de polvos nos pontos de pesca mais importantes do país. Foi o fim da exportação de Marrocos para o Japão. As companhias de pesca japonesas altamente dependentes da pesca em Marrocos tentam descobrir o que fazer. Takayuki Oshiwara passou 7 anos em Marrocos como comprador. O seu trabalho era simples. Agora passa os dias à procura de vendedores para saber se houve povos apanhados em áreas longínquas que não estejam abrangidas pela proibição. Desembarcou polvos? 1 tonelada? 2? 5 toneladas? Hoje, Yoshiwara soube que houve um desembarque a cerca de 400 km das zonas proibidas. Dirigiu-se imediatamente para lá. Ele examinou os povos cuidadosamente para ver se tinham a mesma qualidade que tinham no passado. Os consumidores japoneses são muito rigorosos acerca do gosto e textura do polvo. Yoshiwara achou que os povos que vira eram inferiores em ambas as categorias. Decidiu não os comprar. Só percebemos a importância das reservas depois de as perdermos. Temos de decidir o que fazer. Se não se conseguirem restaurar as reservas em Marrocos dentro de cerca de 1 ano. Mas aconteça o que acontecer, nunca será como antes. Com os preços a caírem abruptamente quando havia uma grande pescaria. A proibição foi levantada em maio de 2004, mas as quantidades abundantes como as do passado não voltaram a aparecer. Muitos outros recursos marinhos também estão a diminuir. Mas porquê? Este mapa mostra o volume de peixe e invertebrados consumidos em vários países de todo o mundo em 1961. Nessa altura, o consumo de peixe era comparativamente baixo. Este mapa mostra os mesmos países 40 anos mais tarde, em 2001. As coisas mudaram significativamente. O total global de consumo de peixe aumentou mais do triplo durante esse período. O aumento na China é digno de nota. À medida que o consumo de peixe continua a aumentar ano após ano, mesmo com as reservas a baixar, as contendas acerca da pesca no mar alto estão a tornar-se mais intensas. Os conflitos estão a aumentar em águas internacionais, onde muitas nações competem pelos recursos marinhos cada vez mais diminutos. Um lugar que tem assistido a um aumento desses conflitos é uma estreita mas rica zona de pesca ao largo do Canadá. Um avião canadiano de patrulha está a aproximar-se de um barco de pesca a uma altitude de 30 metros. Dentro do barco, a tripulação utiliza câmaras militares para monitorizar as espécies de peixe que o barco transporta. 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 0063. Esta zona é controlada pela Organização da Pesca do Atlântico Norte, OPAN, e monitorizada pelo Canadá, a nação costeira. Debaixo d'água está a placa continental conhecida como Grand Banks. Este local é um dos mais importantes locais de pesca do mundo. A maior parte da placa continental, que abriga muitos seres vivos, está dentro da zona económica exclusiva do Canadá. Embarcações de outros países podem operar apenas na zona onde as pontas da placa se prolongam para águas internacionais.
Um total de 341 navios de 16 países estão a operar na porção aberta de mar de Grand Banks. Estão sob restrições severas de pesca para a conservação dos recursos. Os barcos de arrasto japoneses estão entre eles. Eles procuram principalmente halibuts da Groenlândia. A cota anual para o Japão é de 3.000 toneladas. Há 10 anos, as reservas de halibuts da Groenlândia na região calculavam-se em mais de 200.000 toneladas. Mas começou a baixar drasticamente e em 2003 calcula-se que tenha descido para menos de metade dos seus números anteriores. Um grupo de inspetores de pesca vem a bordo de um barco de pesca japonês. Inspeções surpresa como esta são comuns para verificar o cumprimento dos limites de pesca e as regras dos utensílios de pesca. Os inspetores primeiro medem a malha das redes de pesca. 46. Os halibuts da Groenlândia têm de ter mais de 30 centímetros para serem pescados aqui. Os inspetores também verificam os congeladores no fundo do barco. Como as reservas de halibuts da Groenlândia têm baixado muito, qualquer barco que tenha apanhado mais do que a sua cota permitida é sujeito a penalidades severas, tais como a suspensão. O Canadá está preocupado acerca da pesca do halibut da Groenlândia, mesmo no mar alto, porque o peixe é uma espécie migratória. Ele migra através da zona económica exclusiva do Canadá. Quando são jovens, vivem junto às costas do Canadá, mas à medida que vão crescendo, saem para fora da zona exclusiva do país. O Canadá receia que esse peixe, que cresceu em segurança nos seus mares, possa ser explorado e esgotado quando estiver no mar alto. O total da pesca permitido e as cotas por país relativamente ao Grand Banks foi decidido numa conferência internacional da OPAN. Em setembro de 2003, em Halifax, no Canadá, representantes de 16 países e a União Europeia tiveram debates acesos acerca das cotas de pesca do ano seguinte. O Canadá queria reduzir a pesca permitida no mar alto o mais possível. A União Europeia, liderada pela Espanha, estava contra qualquer redução. O Japão também estava representado. Cerca de 30% do halibut da Groenlândia consumido no Japão vem desta região. No início da conferência, os cientistas informaram que as reservas de halibut da Groenlândia estavam a baixar abruptamente. Com receio de que as reservas pudessem acabar definitivamente, o Canadá propôs que a pesca fosse reduzida para metade. A Espanha e outros países da União Europeia opuseram-se à proposta. Disseram que isso teria um grande impacto nas suas indústrias pesqueiras. A conferência ficou agitada desde o início. O problema entre a Espanha e o Canadá em relação à pesca remonta à chamada Guerra do Halibut há 9 anos. Um barco canadiano perseguiu um barco espanhol no mar alto porque ele estava a capturar mais peixe do que a sua cota permitia. O barco não parou e o navio canadiano disparou contra ele. Um tiroteio em mar aberto devido à pesca nunca tinha acontecido. A Espanha reagiu vivamente ao incidente. Cerca de 90.000 pessoas tomaram parte num protesto. Para a Espanha foi muito claro. Tratava-se de prender uma embarcação no alto mar e levá-la para o porto, sem autorização de Espanha. E pensamos que isso é ilegal segundo as leis internacionais. Fomos confrontados com uma situação onde sentimos que ações como a que levamos a cabo se basearam na conservação.
não só para proteger os seus interesses, mas também para proteger a conservação de uns recursos muito importantes. O conflito entre o Canadá e a Espanha acerca da pesca do halibut da Groenlândia no Grand Banks foi levado ao Tribunal Internacional. O caso ainda está em deliberação. Na conferência de 2003, quase uma década mais tarde, o Canadá, a Espanha e outros países da União Europeia continuam a discutir acerca da pesca do halibut da Groenlândia. Parecia que não havia acordo à vista. O maior problema era se reduziam a cota para metade a partir do ano seguinte ou se a reduziam gradualmente durante um certo número de anos. Na madrugada do último dia, foi adotado um plano de compromisso que iria diminuir a pesca anual para metade, gradualmente, ao longo dos 4 anos seguintes. Como introdução, quero dizer que o Canadá está bastante satisfeito com a resolução que conseguimos nesta conferência da OPAN. Pensamos que é um passo importante na demonstração de que a OPAN consegue resolver responsavelmente o problema das reservas de peixe. É um grande sacrifício, estamos a cortar as nossas possibilidades de pesca em metade. 50% no próximo ano é uma decisão muito dura e a nossa indústria terá de fazer grandes sacrifícios. O Japão concordou com o plano de compromisso. As reservas de peixe continuam a diminuir enquanto discutimos as nossas cotas. Temos de fazer tudo o que pudermos para restaurar as reservas o mais depressa possível. Todos teremos de fazer alguns sacrifícios. No ano passado, a nossa maior preocupação era quanto poderíamos pescar. Este ano, concentramos-nos no que temos de fazer para renovar o peixe. Mas as questões mantêm-se. As pessoas podem pescar livremente no mar alto? Ou deverá o mar alto ser colocado sob um controle de reservas rigoroso, porque é de todos? Como pescar no mar alto é um assunto crucial. É especialmente urgente visto que as reservas em todos os oceanos mundiais parecem estarem a diminuir. É necessário fazer pressão para parar esta tendência. No Japão, um esforço pioneiro foi bem sucedido. As reservas de peixes-areia no norte do país foram restauradas. Uma reportagem acerca do caso atraiu a atenção numa reunião das Nações Unidas da Organização de Alimento e Agricultura em Roma, em fevereiro de 2004. As Nações Unidas têm recolhido exemplos de sucesso na gestão de recursos marinhos para ajudar a evitar o esgotamento dos oceanos. O renascimento das reservas de peixes-areia no Japão foi apresentado como um caso modelo de boa gestão. Há 13 anos, o peixe-areia de Akita, no norte do Japão, estava à beira da extinção. Um pescador decidiu iniciar esforços para os fazer reviver. Magoyoshi Sato, o presidente da Associação de Pescadores de Akita, pediu uma interdição total à pesca. Tinha medo que os peixes morressem completamente se não fizéssemos alguma coisa. Tínhamos que os restaurar com todos os meios possíveis. Não conseguia imaginar os nossos mares sem peixes-areia. Fazem parte da nossa vida e herança. Esta filmagem mostra como era quando as águas em torno da Akita tinham peixe em abundância. Enormes cardumes de peixe-areia aproximavam-se das costas antes do dia de Ano Novo, todos os anos. Os peixes-areia eram uma preciosa fonte de receita e de proteínas durante os agrestes invernos daqui. Mas as capturas declinaram abruptamente após terem atingido o auge em 1968. Em 1991 tinham descido para as 70 toneladas, depois do seu valor mais elevado de 20 mil toneladas. Pesca exagerada e apropriação dos locais de desova foram os culpados. As pescas diminutas fizeram subir os preços. A certa altura, um peixe rendia o equivalente a $9. Começou um ciclo vicioso. À medida que as pescas decresciam, os preços aumentavam.
Isso encorajava ainda a mais pesca. As reservas de peixe diminuíam cada vez mais. Sato pensava que se nada fosse feito, o peixe-areia desapareceria para sempre. Recordou-se de uma coisa que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial e decidiu que a solução tinha que ser uma interrupção na pesca. Não havia muita pesca durante a guerra. O mar foi deixado em paz. Quando a guerra terminou, os pescadores encontraram um mar cheio de peixe. A partir dessa experiência, estava certo que os peixes regressariam se o mar fosse deixado em paz durante algum tempo. Os peixes-areia são peixes migratórios. Quando são jovens, andam pelo mar do Japão até crescerem e se tornarem adultos em 3 anos. Depois regressam à Akita para desovarem. Sato pensou que as reservas de peixe-areia iriam recuperar se a pesca fosse suspensa durante 3 anos nos mares ao lago de Akita, a maior zona de desova dos peixes-areia. Ele pediu aos colegas que concordassem com a interdição, argumentando que se a pesca dessa espécie chegasse ao fim na geração deles, todos teriam de suportar a vergonha para sempre. Ao longo de gerações, o chefe da família Sato também tem sido o líder de pescadores da zona. O filho e o neto de Magayoshi Sato também são pescadores e os seus futuros também estão em risco. Mas no início, até a sua família estava contra a interdição. A pessoa que mais fortemente se opôs foi o seu filho Masahiro. Os pescadores em Akita devem quase metade do seu rendimento anual ao peixe-areia. Se não podíamos pescar peixe-areia, onde iríamos buscar dinheiro? A ideia da interdição da pesca deixou-me petrificado. Os pescadores locais reuniram-se em vários locais para decidir se deviam ou não optar pela moratória. Muitos expressaram forte oposição ao plano. Não vamos ser capazes de ganhar a vida. Temos pescado peixe que vale algum dinheiro durante anos. Fizemo-lo no ano passado. Apoiantes da interdição organizaram mais de 100 reuniões com aqueles que se opunham para tentar convencê-los. Em 1992, os pescadores da Akita concordaram finalmente com a moratória. Foi uma interdição imposta pelos próprios pescadores, algo que nunca tinha sido feito antes em todo o mundo. Para aqueles que viviam da pesca, significou 3 anos de privações. Visto que era uma interdição autoimposta, não estava prevista nenhuma compensação por parte do governo. Alguns dos pescadores que ficaram quase sem rendimentos tiveram que partir para as grandes cidades e encontrar empregos temporários. Como não havia garantias de que o peixe-areia voltaria após 3 anos, alguns venderam os barcos e abandonaram a pesca. Aquele tempo foi difícil. Obriguei a minha família a passar privações. Os meus colegas pescadores sofreram. Também foi muito duro para as famílias deles. Mas o que mais me preocupava era o que aconteceria se o peixe-areia não voltasse. O dia chegou finalmente. Após 3 anos, a interdição foi levantada e a pesca ao peixe-areia foi retomada. Numa pesquisa que tinha sido levada a cabo anteriormente, confirmou-se que havia peixe-areia no mar, mas os pescadores não tinham a certeza de quanto peixe iria para eles. O que aconteceu foi que tiveram uma tremenda captura. Masahiro, que estava no mar, informou o pai imediatamente das boas notícias. Sato estava à espera no cais.
Pensei que íamos apanhar algum peixe, mas nunca sonhei que fossem tantos. Telefonei imediatamente ao meu pai e disse-lhe: conseguimos. Enquanto estávamos no mar, o meu pai estava à espera em terra. Informei-o imediatamente porque sabia que era exatamente o que ele queria ouvir. Disse-lhe: estou tão agradecido. Conseguimos fazê-lo se estivermos determinados a isso. Podemos proteger o peixe e continuar a pescar. Esperamos que muitos outros pescadores em todo o mundo sigam o nosso exemplo. Agora, os pescadores da Akita estão determinados a não esgotar as reservas de peixe-areia outra vez. Deixam as reservas básicas necessárias para manter a população de peixes intacta e pescam apenas a porção excedentária em cada ano. Apesar disso, apanharam 3.000 toneladas de peixe-areia no primeiro inverno, 40 vezes mais do que antes da interdição. Em Monterey, na Califórnia, cartões que dão conselhos acerca do consumo responsável de peixe são usados para promover a proteção dos recursos marinhos. Muitos restaurantes da cidade reviram recentemente as suas ementas. Deixaram de oferecer pratos que contêm recursos marinhos que enfrentam a extinção. São dados aos clientes cartões como este. Baseados em dados atualizados, os cartões exibem listas de peixes em risco de extinção, assim como outros que podem ser comidos sem colocar em perigo as reservas de peixe ou os ecossistemas frágeis. Chama-se cartão de aviso de consumo de peixe e é produzido pelo Aquário Monterey Bay, um dos institutos de pesquisa oceanográfica mais importantes do mundo. Por acaso não sabia nada disto. Claro que ouvi falar em pesca excessiva, mas não sabia que era um problema tão grande até vir aqui. Mas agora que sei o que devo evitar, vou evitá-lo. Não quero que o peixe desapareça qualquer dia e não quero privar o oceano dos seus recursos. Parece que há opções suficientes para salvar o peixe e não há necessidade de escolher o peixe que está a ser exageradamente pescado. Os supermercados também estão a desempenhar um papel na campanha de sensibilização. Nesta loja, cada produto marinho tem uma etiqueta onde o grau de redução e impacto nos ecossistemas marinhos está assinalado com uma cor. Que tal um quilo desse hoje? Os cartões de aviso em relação ao peixe foram distribuídos a 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Costumava ser um grande fã de peixe-espada, mas agora já não o compro, porque adoro peixe-espada, mas sei que está em perigo. Tudo isto começou a mudar a consciência de base do consumidor. Apesar de sabermos que os recursos são exauríveis e sabermos que alguns são muito mais frágeis do que outros, continuamos a ir para o mar alto, acabar com recursos que levarão centenas e centenas de anos a renascer. Apesar disso, apesar do que aprendemos, continuamos a fazê-lo. Chegou a altura dos pescadores pararem de lutar uns com os outros pela sua pequena parte. Acho que está na hora de mudarem a sua atitude e começarem a olhar para um lugar maior, que está a chegar, que está entre eles e a conservação. Estamos a pescar nos limites dos recursos dos nossos oceanos. No entanto, um relatório das Nações Unidas estima que a procura de produtos marinhos irá duplicar para 180 milhões de toneladas em 2030. É evidente que a época da pesca, quer queiramos ou não, acabou. Está na altura de apreciarmos as dádivas do mar e pensar seriamente como poderemos entregar intacto às gerações futuras.